Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem está a nos acompanhar. Sei que é da família do Rubens, que estão em direto connosco, do Brasil, para quem nós enviamos uma saudação, sobretudo neste dia e neste fim de semana que é tão difícil para ele e certamente para a família no Brasil. Eu penso que alguma das pessoas que estão aqui por causa dele, não é? É difícil nós perdermos o pai e a mãe e sobretudo estarmos longe. Portanto, nós pensamos nisso e queremos que o nosso gesto, que a nossa presença também signifique um pouco isso. Nós celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com sonho. Nós temos um poeta português, Teixeira de Pascoais, que diz muitas vezes, dizia: o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E as nossas igrejas aqui no Canadá são um bocadinho de sinal disto, do trabalho, do sacrifício, do esforço e sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E então saudamos a família do Rubens, do Sr. Evaldo Bora, é alemão, mas a sua esposa e a Marlene, os seus irmãos e filhos e netos que estão assistindo no Brasil. E também os nossos irmãos, que tínhamos mais 2 missas, a família do Sr. José António Frias, que partiu e quem nós lembramos, e Zefrino e Arminda Matos, que também muita família que está distante e que estará noutras paragens, imigrantes de outras terras, a quem nós saudamos e também como do Sr. José António Farias. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não será como a aliança que firmei com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. A aliança que eles violaram, embora eu exercesse o meu domínio sobre ele, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo de sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não terão já de se instruir uns aos outros, nem de dizer cada um ao seu irmão: aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, o teu irmão está doente, o teu amigo está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho do Homem. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no local onde se encontrava. Depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Ao chegar lá, Jesus encontrou o amigo sepultado havia 4 dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim nunca morrerá. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: acredito, Senhor, que
tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como era seu amigo. Mas alguns deles observaram: então ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que este homem não morresse? Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra posta à entrada. Disse Jesus: tirai a pedra. Respondeu Marta, irmã do morto: já cheira mal, Senhor, pois morreu há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se acreditasses verias a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que tu me enviaste. Dito isto, bradou com voz forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu de mãos e pés enfaixados, com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos judeus que tinham ido visitar Maria, ao ver o que Jesus fizeram, acreditaram nele. Palavra da salvação. As leituras, sobretudo este Evangelho, nestes domingos da Quaresma, há também uma parte que são as leituras facultativas. E este Evangelho de Lázaro é deste 5º domingo, mas facultativo. E por causa e até se enquadra neste domingo em que nós estamos a caminhar para o grande momento da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte não é entendível aos olhos humanos. Nenhum de nós entende. Só com os olhos da fé. E Jesus fez este milagre a Lázaro para dizer ao mundo que é o Filho de Deus. Nós vamos agora entrando num tempo em que toda a liturgia está centrada em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o Filho de Deus. E este Evangelho que nos narra um dos dramas tão grandes e só que todos nós passamos na nossa vida, a perder alguém querido, alguém que muito amamos, é uma dor, é uma ferida insarável, que nos magoa e que perpetua e que sangra pela vida toda. Eu hoje de manhã disse que a senhora Ana Vaz, que está aqui com uma força, uma juventude tremenda, esta semana é uma semana terrível. Perdeu o marido e o filho. E é um louvor de Deus a gente olhar para ela e ver a sua força e a sua alegria. E já lhe disse, dei-lhes os parabéns, obrigado, porque é assim. Nós somos assim. Temos vontade de chorar, mas temos que cantar. E como pronto, não. É preciso sermos fortes, é preciso sermos corajosos. O Evangelho de hoje fala-nos de ressurreição e luz, 2 temas intimamente ligados, porque estão ligados, são sinónimos da salvação. Se alguém caminha de dia, não tropeça, mas tropeçará se andar à noite, diz São João no Evangelho, capítulo 11, versículo 10. E portanto o convite de Jesus é andarmos na luz do dia. E os cristãos somos chamados a andar na luz do dia. O tema deste Evangelho é a vida. Deus ama a vida. Agora, o que é a vida? O que é a vida?
É aquilo que nós conhecemos como vida? Ou é outra vida? É outro caminho? É outro projeto? O que é a vida? É uma das reflexões tremendas que nós temos que fazer. A vida que foi restituída a Lázaro e que está ligada à amizade, ao amor fraterno, à compaixão, às atitudes de cristãos que estão presentes na glorificação de Deus. Eu agradeço muitos dos que estão aqui. Eu sei que estáis para apoiar o Rubens. Não é normal nós termos tanta gente na missa às 6 horas da tarde de domingo. Para muitos não, mas estou aqui a ver algumas pessoas. Muito obrigado por isso, porque é de vida que nós falamos. E este mistério tremendo, colocarmos perante a vida e olhar para ela com entusiasmo, não perdermos a esperança, não perdermos a confiança. A ressurreição de Lázaro é um dos maiores sinais de Jesus. Jesus fazia os milagres para nos dizer que era o Filho de Deus. Tinha uma catequese para nos dizer o que é a vida, para onde caminhamos. Nós agradeço em nome da Igreja por vós, como casal, virdes aqui, e todas as outras famílias, mas celebrar a vida, no fundo a vida. Nós estamos muito ligados ao Brasil, e todos os portugueses, quando se fala no Brasil, enche-nos a alma, como Angola, como Moçambique, mas o Brasil. E às vezes na nossa história houve momentos bons, momentos maus, momentos tristes. A semana passada alguém de Portugal me dizia: os jornais aqui estão a dizer muito mal do Brasil, em Portugal. E nós que somos portugueses, nós que somos imigrantes, entendemos o que é que se dizem em Portugal. Eles também não dizem bem dos imigrantes. Vós vedes os jornais de Portugal terem algum interesse por nós imigrantes. E é triste, é muito triste. E depois nós sabemos que aqueles artigos são feitos por encomenda. Dão dinheiro, vem de lá dinheiro. E algumas pessoas deixam-se seduzir. Quando eu era estudante, eu lembro-me dos meus professores, alguns professores que vinham de uma época bastante longa. Em Portugal houve uma discussão no início do século XX, que depois, com esta república que nós temos hoje, foi apagada, que era de doar o mosteiro de Mafra ao Brasil. E esta era uma discussão. E hoje quase ninguém ouve falar disso. Portugal tem um compromisso. Por exemplo, nós pertencemos à União Europeia e é natural que muitos do Brasil, de Cabo Verde, da Guiné, de Moçambique, de Angola, sejam uma porta. E esta ideia dos meus professores ficou presente em mim, muito presente, e acompanha-me pela vida fora. E nós vivemos um tempo muito conturbado. O pai do Rubens, penso que era alemão, não é? É de origem alemã. Eu estive alguns anos na Alemanha, e a Alemanha, nesse momento, os cristãos da Alemanha debatem-se com um drama. E o drama é muito simples, que é o drama de todo o mundo, dos cristãos do mundo inteiro. Ou seguir as propostas da Merkel, uma senhora evangélica, que ataca a Igreja Católica e que tem uma visão da igreja muito concreta, ou seguir Bento XVI, que são os dois alemães. É o drama da Alemanha neste momento, dos cristãos da Alemanha, e que é o drama de todos os cristãos do mundo.
E há muitos cristãos. Eu estive na Alemanha uns anos todos e que há gente venerável, portugueses, comunidades fantásticas, gente extraordinária, como aqui no Canadá, como nos Estados Unidos, um pouco por todo lado. E o drama resume-se a isto. Neste momento, muitos católicos aceitam a Merkel, que também não é a igreja dela, é o que ela simboliza, mas é uma proposta muito forte. Lá na Alemanha há outro significado, que é o norte contra o sul. A Merkel do norte e o Bento XVI, que foi bispo de Munique, do sul, e que nasceu no sul, tem outro significado. Lá para eles tem outro significado, mas para nós no fundo é isto hoje. Temos que colocar diante disto. E quando eu estudei, agora que vós estudais, e que falava-se no pensamento único como uma coisa muito distante. Era lá da China, era da Cuba, era da Venezuela, mas era uma coisa muito distante, o pensamento único. E eu hoje, uma das coisas que mais me assusta é nós católicos não refletirmos sobre isso. O que é o pensamento único? O que é o pensamento único? Isso está longe de nós. Nós nem sequer discutimos isto. Não discutimos. Não pensamos. Mas é preciso solidarizarmos-nos com o drama neste momento, porque a Alemanha é um país extraordinário. Pensadores do mais alto nível, a quem o mundo ocidental deve muito, de que no nosso tempo, mas no século XX, foi um tempo... Mas o drama da Alemanha é esse. E há muitos católicos que andam seduzidos com as propostas daquilo que a Merkel simboliza. Na Igreja, estou-me a referir à Igreja. Eu não estou a falar de outras dimensões. Estou a referir-me à dimensão da Igreja. De ser cristão, de ser católico no mundo de hoje. É preciso nós pararmos disso. E depois também pensarmos nesta questão, que é uma expressão que saiu de fora de moda, o pensamento único. Eu sou livre. És livre. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Aqueles artigos que saem em Lisboa a dizer isto e aquilo do governo, por encomenda, que são todos por encomenda, é tudo encomendado. E a gente sabe quem os faz, conhecemos os nomes, não vou dizer aqui os nomes, mas sabemos quem faz isso. Esses artigos é para nos obrigar a todos a pensar da mesma maneira. É o pensamento único. E a grande maioria dos católicos anda nisto. Não paramos. Temos que pôr os olhos na Alemanha. O grande desafio de hoje dos católicos é este. As propostas feitas por uma senhora como a Merkel para a Igreja, uma Igreja exemplar, evangélica, onde tudo é permitido, tudo é bom, e o Papa Bento XVI, da tradição, da fidelidade, do amor à verdade, custa o que custar, tenha as consequências que custar, ele não muda uma vírgula. E este é o drama dos católicos neste momento. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e dizer aos nossos irmãos do Brasil que é uma honra, mesmo estas nossas igrejas que nós construímos aqui na imigração, tão belas, com tanto sacrifício, com tanto amor. Nós aqui no Canadá e nos Estados Unidos precisávamos dos católicos jovens do Brasil, porque os nossos jovens, é compreensível, houve um choque cultural, a adaptação. Muitos deles já não têm quase nada de referências a Portugal, de referências à nossa cultura, à nossa maneira de estar,
e olham para o futuro noutra cultura, noutra mentalidade. E no fundo é este drama que nós estamos a viver. Não quer dizer que um ou outro não vá acordando, mas nós precisávamos destas igrejas, estes centros, porque vós, destes 40 anos, há alguém que possa dizer que vê algum apoio de Portugal aqui para a igreja de Kingston, para a igreja de Santa Cruz de Montreal, para a igreja de Laval, para as 2 ou 3 igrejas que eu estava, 12 que estão em Toronto, são 12 que celebram missas, a da Cambridge, a da Kitchener, a da Milton, e depois lá para as outras províncias, veio algum apoio. Os católicos tiveram algum apoio. Houve algum. Então o que é que queremos hoje? Eu só gostaria de dizer com isto que nós, como católicos, temos que parar, olhar para a vida, olhar para aquilo que é fundamental e não nos deixemos iludir. Olhemos para a Alemanha, para o drama da Alemanha hoje. Já era no meu tempo, mas agora acentuou-se. Olhemos para o drama da Alemanha, que é o nosso drama, é o drama de todos nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creia só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas vidas e invisíveis. Creia só Senhor Jesus Cristo, Filho e Santo de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, já não virá, resposta da palavra, Deus das coisas por nós somos, a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, desafios, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo com o coração sincero: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso bispo, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos que exercem algum ministério eclesial, oremos ao Senhor. Escuta, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas e pelos movimentos cristãos de apostolado, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade, vila ou aldeia em que vivemos e por todos os seus habitantes sem trabalho, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, suas esperanças e projetos, e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos ao Senhor. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável, e por todos os rejeitados deste mundo,
Oremos ao Senhor. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, olhai para os nossos defuntos, por aqueles por quem rezamos, pelos nossos povos e pelos desafios do mundo atual. Escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos uma abundância o que vos pedimos com fé. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a honra e glória, Senhor, a nosso bem e toda a Santa Igreja. Oremos. Ouvimos, Senhor Deus Omnipotente, pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, que iluminaste com os ensinamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Como verdadeiro homem, Ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou do túmulo. Compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por Ele vos adoram o céu, os coros dos anjos, e se alegram eternamente na vossa presença. Com eles também nós proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. O céu e a terra, vossa nossa, bendito Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Evaldo Boer, José António Frias, Zeferino e Arminda Matos, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus omnipotente, concedei-nos a graça de sermos sempre contados entre os membros de Cristo, nós que comungamos o seu corpo e sangue, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como sabemos, no próximo domingo, ontem não pudemos fazer a festa de São José, que temos aqui o São José, que fizemos a novena, mas no próximo domingo teremos o take-out, que já está todo programado, portanto vamos fazer o melhor que pudermos. Também durante a semana eu estou a avisar que as portas da capela e da igreja são fechadas e há muita gente que está em casa, em pandemia, que pode vir à capela do Seu Santo Cristo dos Milagres um bocadinho durante o dia, portanto a porta estará sempre aberta e se quiser entrar dentro da igreja, dizem-nos e nós abrimos, pronto. Se não, fico ali no hall e estará sempre aberta. Também uma palavra para a família do Rubens, que nos está a presenciar, e o António mudou a posição da câmara, portanto fez muito bem, muito obrigado. Um abraço para a família do Rubens que está no Brasil. Nós sabemos que é muito difícil, mas ele vai ter força, com a sua esforça, e sobretudo olhar para o Evangelho de hoje. O Senhor diz-nos que é a ressurreição e a vida. Na ressurreição de Lázaro é isto, esta nossa esperança, esta nossa alegria. E não perdermos a esperança, nem termos medo. Nós estamos a viver num momento terrível da nossa história, mas somos nós que somos chamados a viver este momento. Eu falei-vos de algumas notícias encomendadas contra o governo do Brasil, que passa em Portugal, e depois no Brasil diz, a Europa está a falar, e nós sabemos quem é que está a falar, sabemos quem é que eles são. Portanto, mas o que importa é nós estarmos todos unidos, todos irmanados, e estas igrejas, aqui no Canadá, na imigração, são a vossa casa, de todos e de todos aqueles que quiserem, porque foram construídas com amor, com muito sacrifício, muito entusiasmo, e é isto que nós temos que olhar para o futuro para o futuro, para os anos que Deus nos permitir que vivamos, que não sabemos quantos é que são. Portanto, um abraço para a família, para o Brasil e para todos aqueles, e para as famílias que nós celebramos aqui, que certamente também estarão a acompanhar-nos. Continuamos a convidar para que rezem connosco o terço à noite, às 8h30, todos os dias, transmitido por YouTube, a oração da manhã e a missa. E muito obrigado por todos aqueles que se têm inscrito e que têm apoiado. Portanto, a todos uma boa semana e um bom tempo, e que ninguém desanime, sobretudo as pessoas que estão com mais medo, que não podemos animar nem perder o entusiasmo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Nós não somos técnicos, não somos já velhos.